Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira, ao nosso pequeno estudo, nosso compromisso diário aqui na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho. Pedindo desculpas a vocês por ontem não ter podido publicar esse vídeo, publicar o vídeo de ontem. Mas estamos aqui de novo, graças a Deus. O Evangelho traz para a gente hoje o capítulo 17, Sede Perfeitos. Nós estamos falando agora sobre os bons espíritas. O espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. Resultados acima, gente, nós estávamos falando sobre o homem de bem, né? O Espiritismo não criou nenhuma moral nova, facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Mas muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações não compreendem nem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou, se as compreendem, não as aplicam a si mesmos. A que se prende isso? À falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém nem alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Sua essência mesmo é a clareza, e é o que a faz poderosa, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo. É preciso, pois, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, porque se vê em homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares, de jovens mesmo, apenas saídos da adolescência, a apreendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Isso decorre do fato de que a parte de alguma sorte material da ciência não requer senão olhos para observar, ao passo que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade que se pode chamar maturidade do senso moral, maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. Em alguns, os laços da matéria são ainda muito tenazes para permitir ao espírito se libertar das coisas da terra. O nevoeiro que os circunda lhes furta a visão do infinito, por isso eles não rompem facilmente nem com seus gostos nem com seus hábitos, não compreendem alguma coisa melhor do que aquilo que têm. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, mas não modifica senão pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não veem senão um raio de luz, insuficiente para conduzi-los e lhes dar uma aspiração poderosa, capaz de vencer os seus pendores. Eles se apegam aos fenômenos mais do que a moral, que lhe parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para iniciá-los sem cessar nos novos mistérios, sem se perguntarem se tornaram dignos de penetrarem nos segredos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, dos quais alguns permanecem no caminho ou se distanciam dos seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem ou reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará o segundo mais fácil numa outra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de verdadeiro e sincero espírita, está num grau superior de adiantamento moral. O espírito, que domina mais completamente a matéria, lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Numa palavra, ele é tocado no coração. Também é a sua fé inabalável. Um é como um músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. Gente, o verdadeiro espírita, eu vou falar que o verdadeiro cristão, porque o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Você vai ver ele pela mudança que ele mesmo provocou nele.
né, pela crença numa doutrina de amor, de caridade, pela crença nas palavras do Cristo traduzidas pelos Espíritos, trazidas à luz pelos Espíritos. Ele se propôs a mudança interna para melhorar, para se desprender da matéria, para se ligar ao mundo espiritual, à verdadeira vida, à vida espiritual. Ele tem que mudar, ele sabe que tem que mudar para ele crescer, para ele melhorar. E como que essa mudança se realizaria, né, se ele permanecesse preso às coisas da terra? Se ele permanecesse preso ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, à cupidez, à preguiça, à falta de vontade de crescer. Como que essa mudança se processaria? Não é? Então o Espiritismo veio trazer para todos, né, a luz das palavras de Jesus, trazidas pelos que já deixaram essa terra, pelos que já têm a vivência espiritual, né? Então, se nós, como espíritas, como umbandistas, como candoblecistas, como pessoas ligadas mais às religiões que os espíritos proporcionam a sabedoria, o conhecimento, através das mensagens, dos livros que nós recebemos, né? Através do amor que nos passam, né? Da ciência do plano espiritual, né? Que é trazida por eles. Se nós procurarmos dentro da gente, né, a verdadeira mudança, aí sim nós vamos crescer, nós vamos melhorar. Porque nós vamos deixar de ver essas mesquinharias do mundo, esses probleminhas do mundo tomarem conta do nosso coração. Vamos nos ligar numa vida futura. Vamos nos preparar para uma vida futura. E aí sim, o nosso livre-arbítrio vai influenciar naquilo que nós vamos colher lá na vida futura. Tá certo? Então vamos nos preparar, porque olha, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, gente, nós temos que nos mudar. Nos mudar. Nós mesmos. Ninguém muda ninguém. Eu não consigo mudar você, mas você consegue se mudar. Então, vamos lá. Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 8, ainda na Lei do Progresso. Nós estamos falando aqui da progresso da legislação humana, questão 796 hoje. A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Olha que isso aqui é de 1800 e lá vai bolinha, né? Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se interessam mais em punir o mal quando já feito, do que secar a fonte do mal. Não há senão educação para reformar os homens. Então eles não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Gente, isso aqui é super atual e é de 1857, se eu não me engano. Para vocês verem a educação, se ela for levada a sério, não há necessidade de lei nenhuma. Porque o homem educado, né, tanto na parte espiritual quanto na parte moral, na parte física, o homem educado, ele se rege, ele sabe o que é certo, o que é errado, o que ele pode, o que ele não pode. Ele respeita, né, a todos o limite de cada um e o seu próprio limite. As leis são feitas para aqueles, as leis duras, né, que eu falo, são feitas para aqueles que precisam de trabalhar ali sobre o chicote. Esses precisam de uma lei dura. A partir do momento que o homem se educa, que a educação é levada a sério pela sociedade, a partir desse momento as leis são mais brandas. Não é que não existam leis, claro que vão existir leis. Leis humanas, as leis de Deus não mudam,
As leis humanas seriam mais brandas se a sociedade se preocupasse um pouquinho mais com a educação verdadeira. Não essa educação que é levada hoje como a melhor. Tá, gente? Para vocês verem como estamos aí, né? Então não vou falar mais nada. Deus nos abençoe, nos dê uma ótima quinta-feira, com muita luz, muita paz, muito amor, muita sabedoria. E, gente, o que eu falei da educação de hoje, me perdoem, né? Não digo dos professores, eu digo do sistema educacional, tá bom? Os professores estão aí fazendo a sua parte. Graças a Deus, se não fossem eles, hein? Nossa, nós estaríamos perdidos, né? Que Jesus nos abençoe, até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.